Hoje eu vou finalmente fazer o vídeo falando a respeito dos novos ETFs da B3, inclusive um que paga dividendos, trazendo aqui a análise, avaliação, opinião dos analistas da Capitalizo. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, tá? Só lembrando, né, pessoal, é importante para a gente contextualizar o que é um ETF. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que é negociado na bolsa. Então tem uma cesta de investimentos dentro desse fundo e ele é negociado de uma forma bastante semelhante às ações, tá? Então nós temos aqueles fundos que não são negociados na bolsa, que eu vou lá na minha corretora ou no banco e faço o investimento, eu posso negociar direto aqui na B3. Por ter negociação direto na B3, os ETFs têm algumas vantagens, né? Eu tenho diversificação dentro de um fundo, dentro do ETF, dentro do fundo eu tenho essa questão da diversificação, a mesma coisa de fundos fora da bolsa. Eu tenho a facilidade para negociar, né? Já que tem liquidez de ações, né? Eu não preciso esperar, como é um fundo lá, eu pedir o resgate em 15 dias ou 30 dias, não. Né? Eu simplesmente vendo a minha cota no mercado. Normalmente as taxas são mais baixas, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu tenho a figura do formador de mercado, que me garante uma liquidez, ele fica colocando compra e venda ali, então eu tenho para quem comprar, eu tenho para quem vender. E tem essa questão dos dividendos. Eu já comentei aqui algumas vezes que há alguns anos a XP tinha lançado um fundo que era negociado na bolsa, bastante interessante, o XP Dividendos, que ele pagava dividendo na conta, mas quando os dividendos começaram a ser tributados, esse dividendo dos ETFs, como é o caso depois desse do Nubank que a gente vai comentar, esse fundo da XP, infelizmente, ele foi incorporado por outro fundo. Tá? Então, era um fundo legal, ele tinha gestão ativa, diferente desses ETFs aqui, que tem uma característica mais de gestão passiva, como esses do Nubank. Né? Então, já existiu, sim, ETFs aí que pagam dividendos, e fora do Brasil tem vários aí que pagam dividendos na conta. Tá? Eu gosto sempre de comentar, né, pessoal, que nós gostamos de ETFs. Né? Eu já estou falando isso porque eu vou tecer algumas críticas aqui em relação a esses ETFs do Nubank, antes que alguém diga, ah, não, mas ele fala mal do ETF porque eles não recomendam ETF. Isso não tem nada a ver, né, pessoal? Quem é nosso cliente sabe que a gente gosta de ETF, né? A gente tem várias recomendações de ETF, especialmente aí para o longo prazo, né? E eu comento sempre que tem uma vantagem da Capitalizo ser uma empresa independente, é que a gente recomenda qualquer investimento, né? Sendo ETF ou não. A gente não tem vínculo com banco, não tem vínculo com corretora, a gente sempre vai pensar no melhor para o nosso cliente. Né? E outra questão, pessoal, a gente quer ir além, a gente quer trazer uma cultura para o investidor, para ele pensar de uma forma estrutural na carteira dele, né? Ele pensar que é importante também a gente saber onde não investir, já que os investidores são bombardeados aí diariamente com um monte de notícia, com um monte de investimento diferente. E como eu costumo dizer, não basta investir, é preciso investir bem. Né? Então, nós vamos recomendar ETF, se precisar recomendar, a gente recomenda, e se não tiver que recomendar, a gente não recomenda também. O que a gente pensa é sempre no nosso cliente. Nós queremos que o nosso cliente, que o investidor, ganhe dinheiro com as nossas recomendações. Tá? Agora, a questão principal, e até antes de entrar nessa questão principal, aqui nós temos um exemplo, né, pessoal, do BOVA11, que é um dos ETFs mais conhecidos, que ele replica aqui o índice Bovespa. Vocês vão perceber que sempre tem ordens maiores de compra e de venda. Esse aqui normalmente é um formador de mercado ali que garante liquidez. Então é muito bacana o ETF nesse sentido. Tá? E qual é a nossa grande questão, pessoal? Principalmente para os ETFs de ações, que é a metodologia, né? É a forma que o ETF ele é construído. Isso poderia ser um ETF, poderia ser um fundo de investimento. Eu preciso entender a metodologia, né? E a maioria desses ETFs aqui, para não dizer todos no Brasil, eles olham muito mais para questões quantitativas do que qualitativas. Eles não estão olhando para o futuro, não vão ver se a empresa tem perspectivas boas ou não, quais são os projetos de investimentos. Né? Isso aqui depois eu vou mostrar ali a metodologia dos ETFs do Nubank, vocês vão perceber claramente isso.
né? Eu costumo dizer, até não levem a mal no que eu vou dizer, mas parece aquelas formuletas, aquelas coisas preguiçosas de uma pessoa que não quer pesquisar a fundo em alguma coisa e quer inventar uma fórmula, entre aspas, mágica, que vai fazer todo mundo ganhar dinheiro. Ah, quer saber de uma coisa? Dá uma resumida aí, que é bem diferente do trabalho que a gente faz aqui na Capitalizo, que é um trabalho profundo que qualquer investidor deveria fazer, mas a gente sabe que é complexo em função de conhecimento e de tempo, um trabalho profundo para entender quais são os melhores investimentos, e eu preciso olhar para o futuro, né, pessoal? Não adianta ficar olhando só para o passado. Ah, mas os ETFs ganham dos gestores, os ETFs ganham da maior parte do mercado. Ok, né, pessoal? Em todos os mercados nessa vida, né, seja investimentos ou não, existem os bons profissionais ou os ruins, né? O que a gente quer é que o nosso investidor tenha um ganho diferente, sem que ele precise correr mais risco ou que ele tenha que, entre aspas, perder mais tempo com isso. E isso a gente tem conseguido entregar. Eu não quero falar muito de retorno comparativo entre esses ETFs e as nossas recomendações, seja de fundos de ações focadas em dividendos ou a nossa carteira de dividendos, porque isso aqui não tem histórico, né? Mas a gente viu alguns backtests que foram feitos pelas próprias pessoas que compõem aqui ou que participaram da composição da metodologia desses ETFs do Nubank, e o retorno é quase a metade, né, ou foi quase a metade do que teria sido a nossa carteira de dividendos, por exemplo. Tá? Então o grande problema é esse. Se eu não tenho uma metodologia adequada, se eu não tenho uma estratégia adequada, lá no final existe uma tendência muito grande a eu deixar de ganhar dinheiro ou eu perder dinheiro, e justamente sobre isso que a gente vai ver hoje. Tá? Eu quero abrir aqui, tá, pessoal, a página. E até antes de abrir a página, eu quero só deixar para vocês aqui dois presentes. Um que é esse relatório grátis da Melhor Small Cap da B3 e outro que é esse cupom que dá desconto às nossas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Depois eu volto para falar um pouco mais a respeito das nossas recomendações. Então aqui nós temos, né, pessoal, lá no próprio site do Nubank, né, a explicação de como funciona, né, da asset do Nubank, de como funcionam esses dois ETFs. Nós temos o NSDV11, né, esse aqui é o ETF que é o Nu Ibov Smart Dividendos, né, que ele não paga dividendos na conta, e esse aqui que é o NDEV11, que é o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, que ele vai pagar esses dividendos na conta. Ambos aqui têm uma taxa de administração de 0,5%. Quando a gente abre aqui embaixo, né, pessoal, aqui tem a composição da carteira, aqui tem os documentos, tem o regulamento e tem a metodologia do fundo. Né? A carteira dos dois é igual, né? Claro que depois vai ter diferença em função de pagamento de dividendos, mas hoje a carteira dos dois é igual. Tá? E o que acontece, pessoal? Primeiro, isso que eu quis mostrar para vocês em relação, não me interpretem mal, mas em relação a essa questão de formuleta, que a metodologia, não que precise ser grande, mas está aqui, é uma metodologia que está explicada em 9 páginas. Eu não estou dizendo que as coisas têm que ser complexas, mas quando eu penso em empresa, penso em análise fundamentalista, não tem como, pessoal, ter uma metodologia que vá funcionar bem ou que tende a funcionar muito bem de forma tão resumida. E se vocês lerem essa metodologia, a gente está falando de questões de ponderação, de média, de questões quantitativas, né? Aqui tem o score, está nos anexos, né? As fórmulas ali, mas não está dizendo o que se busca. Eu quero ser sócio de uma boa empresa, eu quero entender das vantagens competitivas, da gestão da empresa, não está falando nada disso. Simplesmente ele vai pegar fórmulas matemáticas, né? A nossa primeira restrição, que está escrito lá nos últimos 6 anos. 6 anos é um prazo muito pequeno e que pode levar o investidor a erro, eu já vou comentar a respeito disso, e basicamente vai pegar essas questões quantitativas. Né? E tem algumas questões, aí fala o objetivo, primeiro, de maior negociabilidade, eu já comentei isso várias vezes. Né? Claro que uma ação tem que ter liquidez, mas mais importante do que ter uma liquidez grande é a empresa ser boa ou não, ter boas perspectivas de crescimento ou não, ou de distribuição de dividendos. Aqui nesse caso, pessoal, os ativos elegíveis são só os do Ibovespa. Poxa, então eu vou deixar de colocar na minha carteira de dividendos ativos de small caps? Não faz o menor sentido. Né? Então, assim, na nossa avaliação, da nossa forma de construir uma boa carteira de dividendos,
essa questão de pegar os últimos 6 anos e não olhar para frente e pegar e simplesmente ignorar que existem ativos small caps e ótimos ativos small caps que têm um ótimo potencial de pagamento de dividendos, não faz sentido. Né? Se a gente tivesse utilizado essa metodologia para a nossa carteira de dividendos, ela não teria rendido bem. Né? E outra questão que eu gosto de comentar aqui, e que eu quero comentar, é como pode nos induzir ao erro, né, essa metodologia aqui na nossa avaliação, e novamente, né, que não leve a mal, mas é uma metodologia capenga, né, justamente porque ela não olha todas essas questões qualitativas que eu comentei. E ela acaba podendo induzir o investidor ao erro. Eu dou um exemplo aqui de uma empresa que a gente gosta bastante, aqui tem a carteira, né, tem Telefônica, que é uma boa pagadora de dividendos, BB Seguridade, Taesa, Endi, tem várias empresas interessantes, mas olha aqui, ó, a Gerdau, 4,15% da carteira. E a metalúrgica Gerdau, 4%. Ou seja, 8% da carteira está em Gerdau. Nós não temos nada contra colocar ativos de commodity na carteira. A gente adora Gerdau. Vocês vão ver vários vídeos onde a gente fala bem da Gerdau. Agora, pessoal, os últimos 6 anos da Gerdau não foram os últimos 16 anos da Gerdau. Né? A Gerdau teve um bom momento agora, porque depois da pandemia ela conseguiu aumentar bastante o preço aí do vergalhão, por exemplo, e ela teve resultados que dificilmente ela vai entregar aí nos próximos trimestres. Né? Então, assim, eu vou pegar o período da Gerdau, eu sei que tem as ponderações, as médias e tudo mais, mas o passado é muito recente. Eu vou pegar um período de 6 anos onde a Gerdau dificilmente vai entregar nos próximos 6 anos ou nos próximos 12 anos resultados tão bons em termos de recuperação dos resultados, e vou colocar a Gerdau com 8% numa carteira de dividendos. Não faz sentido. A mesma coisa que a Petrobras. A Petrobras está com 4% da carteira, 4,3%. O que acontece, né, pessoal? A Petrobras teve resultados agora que não vão se repetir. A gente tem que lembrar que pelos próximos 4 anos, né, e se o governo agora for reeleito, e aqui eu não estou querendo discutir política, mas pelos próximos 4 anos, com a chance de ser pelos próximos 8 anos, a Petrobras vai investir mais. E ela pagou bons dividendos agora, recentemente, porque ela vendeu ativos, coisa que ela não vai fazer mais, porque ela pegou um momento especial, principalmente por essa questão de venda de ativos. Né? Então é importante a gente contextualizar as coisas para entender se faz sentido ou não. Né? E nesse exemplo da Petrobras e da Gerdau, né, e principalmente a Gerdau, que é uma empresa que a gente gosta demais, não faz sentido ter 8% da Gerdau numa carteira de dividendos, tá? Então, não ter essas questões qualitativas, pessoal, e não olhar para frente, tentar fazer formuleta olhando só o passado, no nosso entendimento, não tem sentido. E outra coisa é esse aqui que paga dividendos. Poxa, esse dividendo aqui vai ser tributado com 15%. Se os dividendos forem tributados no Brasil, ok. Mas agora eu vou começar a rasgar dinheiro só porque eu quero receber dividendos na conta. Não faz o menor sentido. Né? Então, esse aqui de dividendos, então, na nossa avaliação hoje, está fora de qualquer... Né? Tá fora do esquadro, como diz o outro. Tá? Não faz sentido eu ficar rasgando dinheiro aqui com essa questão desse dividendo aqui ser tributado. Os juros sobre capital próprio vão terminar, os dividendos vão ser tributados, aí é outra história, a gente pode reavaliar em relação a isso aqui. Então, pagar 0,5%, pessoal, eu sei que caro, barato é relativo, mas pagar 0,5% para ter uma carteira que é uma formuleta que vai dizer e que não tem nenhuma dessas questões qualitativas, eu estou insistindo nisso, no nosso entendimento é caro, tá? Não é barato pagar esse 0,5%, e por isso a gente não recomenda não tem recomendação de forma alguma aqui nesse tipo de ativo. E eu lembro, pessoal, não é nada contra ETFs. Nós gostamos de ETFs, não temos nenhum problema em recomendar, tanto que a gente recomenda, mas esses ETFs aqui não tem sentido, né, para o investidor que não quer só investir, ele quer investir bem, né, já que a gente tem um trabalho grande aí, a gente sua bastante para ganhar o nosso dinheiro, faz sentido que a gente invista bem também, tá certo? Não esqueçam, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o site, as nossas assinaturas e os resultados aqui, tanto das carteiras de longo prazo como a nossa carteira de dividendos, que com 10 minutos por mês ali o investidor consegue acompanhar, né, tem as explicações, tudo, a gente tem resultados bastante diferenciados. E dúvidas, né, pessoal, vocês podem mandar o e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem,
que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.